Produtos notáveis. Então, primeiro nós vamos ver o quadrado da soma de dois termos. Perceba, ó, o primeiro termo mais o segundo termo. Por isso que chama quadrado da soma de dois termos. Então, desenvolve como? É o quadrado do primeiro termo, então eleva o primeiro termo ao quadrado, mais tudo junto. É a multiplicação de todo mundo. 2, primeiro termo e o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, y ao quadrado. Então, tem esse formato. Quadrado do primeiro, mais tudo junto, mais quadrado do segundo. Quando eu estou falando mais tudo junto, pessoal, é duas vezes, certo? Ó, duas vezes o primeiro termo e o segundo termo, tá bom? Por isso que vai ficar aqui, ó, 2 que multiplica o primeiro termo, que multiplica o segundo termo. Quando tem todo mundo junto, é uma multiplicação. Então, ó, quadrado do primeiro, então 2 ao quadrado, mais esse 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. E desenvolve. Aqui eu não desenvolvi porque eu não sei o valor de x, por isso que eu deixei como tá. Mas aqui eu consigo desenvolver. Quanto que é 2 ao quadrado? É 4, porque 2 vezes 2 dá 4. E essa multiplicação, ó, 2 vezes 2 dá 4, vezes 5 dá 20, mais 5 ao quadrado, que é 25. Depois, pessoal, é só somar. Olha só, 4 mais 20, mais 25, dá 49. Resultado final. E faz todo sentido, percebam. Se eu já conheço os números, 2 mais 5 dá quanto? 7. Elevado a quanto? 2. Isso daqui é 7 vezes 7. Concordam comigo, né? Repete a base essa quantidade de vezes. E 7 vezes 7 dá quanto? 49, ok? Quando eu já conheço os números, óbvio, é mais prático resolver dessa forma, certo? Quadrado do primeiro, então eu vou ter x ao quadrado, mais tudo junto. 2, primeiro termo, e o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado. Então, aqui eu consigo desenvolver alguma coisa. Esse daqui eu vou só repetir, porque quanto que é x ao quadrado? Não sei, então só repete. Mas aqui, olha, eu tenho 2 vezes x vezes 3. Eu posso multiplicar esses dois números e repetir x, já que eu não sei quem é x, né? Então, 2 vezes 3 dá 6. 6 quem? X, porque eu não sei quem é. Mais 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, que vai dar 9. Eu tenho 4x mais 2y ao quadrado. Então, é o quadrado do primeiro. Tem muita gente que confunde repetindo o número e só deixando a letra ao quadrado. E não é. O primeiro termo todinho é 4x. Ou seja, é o 4 ao quadrado e o x ao quadrado. Certo? É o primeiro termo todinho ao quadrado. Mas tudo junto. Esse 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, y ao quadrado. Dá para desenvolver? Dá sim, ó. Esse daqui dá para desenvolver, esses dois aqui com esse, e esse daqui também dá para desenvolver. Os únicos que não dá para desenvolver são as letras. Pelo menos por enquanto, a não ser que a questão dê o valor da letra. Então, 4 ao quadrado é 16, x ao quadrado. Mais, multiplica os números e repete a letra. Então, 2 vezes 4 dá 8, vezes 2,
Por coincidência, dá 16 também. E repete as letras, ó, x, y. Mas, pessoal, continua ali na frente, ok? É porque eu não tenho espaço. Mais, né? E vamos desenvolver aqui, ó. 2 ao quadrado é 4 e repete a letra, porque eu não sei quem é. Quadrado do primeiro, mas espera aí, Camila, já tem uma potência lá. Deixa eu te contar uma coisa, todos tinham também. Você que não estava vendo. Quando você não está vendo, que potência é? 1, indica que aqui era 4 elevado a 1, x a 1, 2 a 1, y a 1, todos. A diferença é que neste aqui apareceu, ok. E por que que aqui eu só elevei ao quadrado e esse outro também? Automaticamente eu usei uma propriedade de potência, que diz isso, ó. Se eu tenho uma potência elevado a uma outra potência, mesmo que ela seja 1, resolve como? Repete a base e multiplica os expoentes. Por isso, pessoal, que dá a ideia de você só ter colocado lá o 2. Estamos usando automaticamente potência de potência. Quadrado do primeiro termo, vou fazer aqui bem devagarzinho. O primeiro termo não é x ao quadrado? Tá bom, então ele está dizendo que é o quadrado dele, tá bom? Mais 2 vezes o primeiro termo, o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Vou colocar aqui em parênteses só por organização, certo? Senão vai ficar feio. Repete a base e multiplica os expoentes. Aqui, ó, só repete o número porque não tem com quem multiplicar e também repete as letras. Aqui, ó, repete a base e multiplica os números, ok? Então, só uma dica, pessoal. Quando vocês forem fazer quadrado do primeiro, mais tudo junto, mais quadrado do segundo, e esse primeiro termo, ou o segundo termo, ou os dois termos, tiver lá uma potência visível, multiplique, tá bom? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6, tá bom? E aqui é como eu disse, é tudo junto. O 2, primeiro termo, e o segundo termo. Agora, quadrado da diferença de dois termos. Mesma ideia, ó. Quadrado, diferença de dois termos. Resolve como? Quadrado do primeiro menos tudo junto, 2, primeiro termo e o segundo, mais quadrado do segundo termo. Então, a diferença desse daqui para o primeiro é esse sinal. Só isso, certo? É o sinal do termo do meio, só isso. Então, vamos lá resolver. Quadrado do primeiro, então 5 ao quadrado, menos tudo junto. Esse 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Pessoal, eu sempre coloco aqui em multiplicação porque eu estou vendo o número, consigo resolver, eu consigo desenvolver. Quando eu coloco aqui, ó, desse jeito, eu já estou resolvendo. Por quê? Se eu colocar 2 vezes x vezes y, o resultado dele vai ser isso, ó, todo mundo junto. Não muda nada, a diferença é esse pontinho, tá bom? Então, só seria interessante se fosse isso, ó, certo? Tendo mais números, porque daí dá para a gente perceber que eu posso multiplicar os números e repetir as letras. Bora continuar. Mais o segundo termo ao quadrado, então 3 ao quadrado. Resolve como? 5 ao quadrado dá 25, menos essa multiplicação, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 3, 30, mais 3 ao quadrado, que vai dar 9. Pessoal, toda vez que tem soma e subtração junto, uma dica que eu dou, sempre some os números positivos, certo? Para depois você retirar, ou seja, subtrair os números negativos. Então, quais são os dois números positivos? 25 e 9. Concordam comigo? Até porque todo sinal pertence ao número que vem logo após.
Então, esse sinal aqui que vocês não estão vendo, ele é positivo. O dono dele vai ser quem? O 25. Esse sinal, ele é negativo. O dono dele vai ser quem? 30. Esse sinal positivo, o dono dele vai ser quem? 9. Então, quem são os números positivos? Esse 25 e esse 9. Então, some eles. 25 mais 9 vai dar 34. 34 menos 30. Dá quanto? 4. Fica mais fácil. Então, o resultado aqui vai ser 4. Como eu disse, quando a gente já conhece os valores dentro do parênteses, a gente resolve dentro do parênteses primeiro, né? Já que eu conheço os valores. Veja como faz todo sentido, pessoal. 5 menos 3 dá quanto? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá quanto? 4. Porque esse daqui é o desenvolvimento, é o passo a passo desse produto notável. Mas, óbvio, se eu conhecer os valores, eu posso desenvolver daquela forma que eu já expliquei. Aqui perceba que eu não conheço x, então vale com certeza a regra do quadrado da diferença de dois termos. Vamos lá, o quadrado do primeiro, como eu já expliquei, é o termo todinho, né? É o 4 ao quadrado e o x ao quadrado, ok? Então vamos fazer direto. 4 ao quadrado, 16. E aqui, x ao quadrado, ok? Quadrado do primeiro, menos tudo junto, 2 vezes 4x vezes 6. Percebam que eu me preocupo em colocar esse pontinho de multiplicação quando eu vejo números. Porque, pessoal, se eu só deixasse dessa forma, como eu deixei aqui, ó, poderiam pensar que era 24x 6. Estranho, né? Então, é por esse motivo, tá bom? Mais o quadrado do segundo, ou seja, 6 ao quadrado. Quanto que é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6, não é isso? Que dá quanto? 36. Como eu já tenho resolvido esse e esse daqui, então só falta eu desenvolver esse do meio, porque esse do meio tem números para desenvolver. Se tivesse só letras, eu iria parar como eu também parei aqui. Vamos lá. Então, o resultado aqui vai ficar 16x ao quadrado menos 2 vezes 4, 8, e 8 vezes 6, 48. 48 o quê? X, que é a única letra que tem. Se tivesse y, a gente iria colocar aqui menos 48xy, ok? Mais 36. Lembra que é para colocar em uma linha só, porque aqui eu não ia ter espaço. Quadrado do primeiro, opa, tô vendo claramente o expoente. Então, o quadrado dele se torna a multiplicação dos expoentes, ok? Então, o quadrado do primeiro, eu vou ficar com x elevado a 8. 4 vezes 2, 8. Menos tudo junto. 2 vezes x elevado a 4 vezes 2y. Mais o quadrado do segundo termo. 2 vezes 2 dá 4 e o y ao quadrado, não é isso? Percebam que faz todo sentido. Mesmo que vocês não estejam vendo aqui o expoente do y, que é 1, ó. 1 vezes 2 dá 2, ok? Como já está desenvolvido esse termo e esse outro termo, falta só esse termo aqui do meio. Então, aqui eu vou ficar com x elevado a 8 menos 2 vezes 2, 4, e repetem as letras, que é x elevado à quarta potência e y, mais 4y ao quadrado. E agora, produto da soma pela diferença de dois termos. O produto da soma pela diferença de dois termos. Percebam aqui que eu tenho x, y, x, y. Então, eu tenho só dois termos, x e y. Resolve como? O quadrado do primeiro, ou seja, de x, menos o quadrado do segundo, ou seja, de y ao quadrado, ok? Aqui, quem é o primeiro termo? 5. Quem é o segundo termo? 3. Quem é o primeiro termo? X. Quem é o segundo termo? 4.
Primeiro termo, x ao quadrado. Segundo termo, 3y. É isso? O quadrado do primeiro termo, então 5 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é 3 ao quadrado. Resolve como? 5 ao quadrado dá 25, menos 3 ao quadrado, que vai dar 9. 25 menos 9 aqui vai dar 16. É esse o resultado. E faz todo sentido quando eu já sei dos valores. Percebam só, 5 mais 3 dá quanto? 8. Vezes 5 menos 3 dá quanto? 2. 8 vezes 2, 16. Faz todo sentido. Então, o quadrado do primeiro, então aqui eu vou ficar com x ao quadrado menos o quadrado do segundo, ou seja, 4 ao quadrado. Desenvolve como? Aqui eu não consigo mais desenvolver, então eu só repito. Já esse daqui, ó, 4 ao quadrado vai dar 16, ok? Que é 4 vezes 4. Acabou aqui. O quadrado do primeiro, percebam que ele já tem uma potência visível, né? Então, multiplica. Então, vai ficar 2 vezes 2, certo? Eu vou fazer com calma. O quadrado do primeiro, o primeiro termo é esse, ó, x ao quadrado. O quadrado dele é isso, tá bom? O quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo é isso, ó, ao quadrado. Desenvolve como? Repete a letra e multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 2 dá 4. E aqui é ele todinho ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, que vai dar 9, e o y ao quadrado. Se tivesse um outro expoente fora esse 1, que vocês não estão vendo, mas está lá, então eu iria multiplicar do mesmo jeito desse. Então aqui eu só vou ficar com y ao quadrado. Então é o resultado final, eu não consigo mais desenvolver depois disso.